Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer um trecho do livro do Padre Wagner Bahia, Liberto das Forças Ocultas. O Padre Wagner, antes da conversão dele, ele fez parte de ocultismo, então ele sabe o que ele está denunciando, o que ele está falando, além de ser exorcista, certo? Então, eu indico muito esse livro. Ele é muito bom, é muito esclarecedor. Então nós vamos saber como que é possível que aconteça uma possessão diabólica. Neste contexto, vimos 4 situações concretas de como a pessoa chega a ser dominada pelo diabo. No primeiro, ela se contamina com a palavra de doutrinas ocultas. Segundo, cria obsessão quando acredita naquela palavra e busca os adivinhos, a astrologia e começa a praticar, contaminando não só a ela, mas levando os filhos a passar pelo fogo, entre aspas, assim como os amigos, conhecidos e qualquer pessoa. Ela torna fonte de contaminação. Terceiro, vem a opressão, pois a pessoa fica totalmente envolvida e começa a participar das magias, feiticismo, agouros. Ali ela começa a beber e comer tudo que é oferecido aos demônios, tomar passes, fazer oferendas, a desenvolver a potencialidade maligna, a receber as forças do mal, e onde ele mais ataca são nos sentidos. Olfato faz a pessoa sentir cheiros estranhos. Tato, por qualquer coisa a pessoa fica arrepiada, tem mau presságio. Paladar, o paladar perde o sabor, se atenta para os vícios. Pela visão, começa a ver só o negativo, ver vultos, tem antevisão, antevê só fatos ruins e desgraças. Premonição, prevê a morte de alguém, acidentes, fatos calamitosos de destruição e morte. E por fim, a audição, começa a ouvir outras vozes, estimulado ao pecado, ao mal, ao suicídio, à vingança, às destruições. Ele vai atacar os pensamentos de desejo e vontade no sentido de controlar, manipular, impregnar sua vontade e desejo sobre a pessoa. Ela começa a perder o sentido natural de filho de Deus e se reveste dessa malignidade. É aí onde entra a devassidão, a prostituição, adultério, separações, abandono do lar. Entra também no inconsciente, subconsciente, no consciente, com os dardos malignos, marcando com os ferretes da infância. As pessoas vão aos espaços dominados pelo mal, comem, bebem, tomam passes, desenvolvem a mediunidade para se tornar como aquele espírito maligno, ser como ele, viver como ele, ser inteiramente dele. Aqui se inicia o 5º ponto. A possessão, onde a pessoa está totalmente cega, perdeu todo o sentido da vida, tornou-se inteiramente dependente do diabo e de seus demônios, trocou a verdade de Deus pelas mentiras do diabo, tornou-se comparsa dele, inteiramente dele. As pessoas nessas condições muitas vezes falam na língua daquela entidade, línguas estranhas, anda como ela, veste, come, bebe como a entidade, até mesmo andar, o perfume, olhar. Agressividade ou não, o deboche, a risada, as expressões dos sentidos, etc. Nota-se que foi um processo longo, demorado em todos os sentidos, que foi se enraizando em todo o corpo, do qual o maligno agora tem posse total. Mas de repente, a pessoa se dá conta e quer ser liberta. Nesses casos, para acontecer o que chamamos de libertação, muitas vezes é necessário o exorcismo. Pois, quando uma pessoa está possessa, ela não aceita nada que é de Deus, muito menos orações de libertação, sacramentais como água e sal abençoados, a Bíblia. Ela vai gritar, zombar, rasgar, agredir, ficar violenta ou ter outras atitudes, pois perdeu completamente o domínio de seus sentidos. Isso aqui a pessoa faz até inconscientemente, né? Depois a pessoa nem lembra. Isso aqui é um comentário meu, à parte. Podemos dizer com toda certeza que o exorcismo é a ponta da lança, é a eficácia sobrenatural de Deus em Cristo, na Igreja,
através de seus ministros, o bispo e o padre exorcista, para a libertação dos fiéis possuídos pelo diabo e seus demônios. Essa oração rompe as cadeias do mal, traz a pessoa à sua realidade natural, ao seu primeiro amor, que é Deus, devolve a ele a condição de filho de Deus por meio da renovação das promessas do batismo. Com essa oração, a pessoa é alvejada ao sangue do Cordeiro, que é o Cristo Senhor, ganhando novamente a vida eterna nessa redenção, aceitando Jesus como seu Salvador e Senhor, voltando novamente para a igreja peregrina como um caminhante para a glória celeste. Depois do exorcismo, vem então as orações de libertação e de cura espiritual interior. São as renúncias à confissão, se necessário, a unção dos enfermos, a comunhão eucarística, a participação da Santa Missa, ir para um grupo de oração ou uma pastoral da igreja, isto é, reacender o fogo do Espírito Santo nesta pessoa. Posteriormente, veremos a necessidade deste processo todo, pois dentro do contexto maligno existem muitas variantes, muitos contaminantes. É preciso remover cada um dos obstáculos, arrancar pedra por pedra. Gostaria de mais uma vez lembrar que esta obra não foi escrita para agredir ou julgar qualquer pessoa. Com base em estudos e documentos da Igreja Católica, procuramos somente orientar e explicar o que acontece diante de determinadas situações. Fazendo um complemento aqui, porque eu gosto muito de acompanhar também o Padre Duarte Lara, e o Padre Duarte Lara explicou uma vez, porque não é em toda diocese que contém um exorcista, não é tão fácil da gente conseguir, né, o exorcista. E que uma forma para ajudar a pessoa a se libertar disso é a confissão, a comunhão diária e a oração diária do Santo Rosário. Quando a pessoa não tem condições de ter um exorcista para poder ajudar, que ajuda muito na libertação. Houve um caso também com o Padre Rufus, que ele alertou a pessoa que tinha servido ao demônio, né? Tinha sido satanista. E a hora que ele foi fazer o exorcismo, ele achou que ia dar muito trabalho e tal. Fez oração, o rapaz não manifestou nada. Aí ele pensou, não, vou ter que fazer a oração mais potente. E nada aconteceu. Aí foi ver, o rapaz tinha lido a Sagrada Escritura 3 vezes já e já estava liberto, porque através das orações dele, de ter corrido atrás, confessado, participado da Santa Missa, oração do Rosário diariamente e a leitura da Sagrada Escritura, que é imprescindível. Como que a gente vai saber quando há necessidade do exorcismo? Cristo enviou os apóstolos para pregar a proximidade do reino com essa instrução: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Mateus 10:8. Numa outra oportunidade, contestando seus adversários, apresenta sua vitória sobre o demônio como presença do reino. Lucas 11:20. Segundo o Novo Testamento, o anúncio da chegada do reino de Deus e a expulsão do demônio se confundem. Um é efeito imediato e argumento irrefutável do outro. Mateus 12:22-23. Inspirada na prática e mandamento de Jesus Cristo, a Igreja, desde os primórdios, fez orações em favor dos fiéis, visando protegê-los contra a influência do maligno e subtraí-lo de seu domínio. A Igreja apresenta o exorcismo como uma celebração litúrgica com participação ativa e consciente dos fiéis, que manifestam a fé da Igreja e não deve ser considerada como uma ação mágica ou supersticiosa. O ritual coloca em primeiro plano a ação do Espírito Santo e celebra a vitória de Cristo sobre as potências do mal. O exorcista é um homem consciente do ministério que lhe foi concedido através de seu bispo em favor dos que sofrem as perseguições do maligno. Vitória de Cristo e o poder da Igreja contra os demônios. A Igreja crê firmemente que o verdadeiro Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo, único princípio de tudo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Na verdade, por sua providência, Deus guarda e governa todas as coisas que criou, e nada fez que não fosse bom. Deus também criou o diabo e os outros demônios,
bons por natureza, mas eles por si mesmos tornaram-se maus, por causa do livre-arbítrio, porque os anjos também têm o livre-arbítrio. Eles seriam bons se tivessem permanecido como foram criados, mas porque usaram mal a excelente natureza e não se mantiveram na verdade. João 8,44. Certamente não foram transformados numa substância contrária, mas separaram-se do bem, ao qual deveria estar aderidos. O homem de fato foi criado à imagem de Deus, em sua justiça e verdadeira santidade. Efésios 4,24. E sua dignidade exige que possa agir segundo uma opção consciente e livre. Contudo, por inspiração do maligno, fez mau uso do dom de sua liberdade pelo pecado da desobediência. Gênesis 3, Romanos 5, 12. Foi submetido ao poder do diabo e da morte, feito servo do pecado. Por isso, uma árdua luta contra os poderes das trevas perpassa toda a história dos homens. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo a palavra do Senhor. Mateus 24, 13, 24, de 24 a 30 e de 35 a 40. O Pai onipotente e misericordioso enviou ao mundo o Filho de seu amor para arrancar os seres humanos do poder das trevas e transferi-los para o seu reino. Assim, Cristo, primogênito de toda criatura, renovando o velho homem, assumiu na carne o pecado para destruir pela morte aquele que tinha o poder sobre a morte, isto é, o diabo. E por sua paixão e ressurreição, com o dom do Espírito Santo, transformar em nova criatura a natureza ferida. Nos dias de sua vida na carne, o Senhor Jesus, vencedor da tentação do deserto, por sua própria autoridade, expulsou Satanás e os outros demônios, impondo-lhes sua divina vontade. Fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, manifestou a obra de sua salvação, a fim de libertar os homens do pecado e de suas consequências, como também do autor do primeiro pecado, o homicida desde o princípio, o pai da mentira. Ao chegar a hora das trevas, o Senhor, feito obediente até a morte, pelo poder da cruz triunfou sobre a soberba do antigo inimigo. Essa vitória de Cristo manifestou-se na gloriosa ressurreição, quando Deus Pai ressuscitou-o dos mortos, estabeleceu a sua direita nos céus e colocou todas as coisas debaixo de seus pés. O diabo anda em volta como um leão que ruge, procurando a quem devorar. 1 Pedro 5,8. Devem resistir-lhe fortes na fé, confortados no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. E sustentados pela Igreja, que reza para que seus filhos sejam livres de toda perturbação, pela graça dos sacramentos e, sobretudo, pela frequente celebração da penitência, adquirem forças para chegarem à plena liberdade dos filhos de Deus. Romanos 8:21. O mistério da divina piedade torna-se mais difícil ao nosso intelecto quando, por permissão de Deus, ocorrem casos de especiais tormentos ou possessões que o diabo exerce em prejuízo do homem, do mesmo homem incorporado ao povo de Deus e iluminado por Cristo, para caminhar rumo à vida eterna como filho da luz. Então, claramente manifesta-se o mistério da iniquidade que age no mundo, embora o diabo não consiga ultrapassar os limites daquilo que no homem deriva-se do pecado original, que são os pecados humanos. Em tais casos, a Igreja suplica a Cristo Senhor e Salvador e, confiante no poder dele, oferece muitos auxílios ao fiel atormentado, a fim de que seja liberto do tormento e da possessão. Entre esses auxílios, sobressai o exorcismo maior, solene, também chamado grande exorcismo, que é uma ação litúrgica. Por esse motivo, o exorcismo, que visa expulsar os demônios ou livrar da influência demoníaca, e isto pela autoridade espiritual que Jesus confiou à Igreja, é uma prece que faz parte dos sacramentais, portanto, um sinal sagrado pelo qual são significados efeitos principalmente espirituais obtidos por intercessão da Igreja. No exorcismo maior, a Igreja, unida ao Espírito Santo, suplica a Deus que auxilie a nossa fraqueza.
e afasta de nós os demônios, a fim de que não prejudiquem os fiéis. A Igreja não age em seu próprio nome, mas confiando no dom do Espírito Santo concedido pelo Filho de Deus após a sua ressurreição. Age unicamente em nome de Deus ou de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem todas as coisas, inclusive o diabo e os demônios, devem obedecer e estão sujeitos. Vimos tudo sobre a necessidade do exorcismo no pensamento da Igreja, como ela o caracteriza dentro do contexto do ritual, sua necessidade e sua eficácia. Precisamos entender também o mistério da iniquidade, quando se fala de libertação e todo o seu processo, de como uma pessoa se torna possessa, quando é que ela se contamina, quando tem possessão, obsessão ou opressão, o que fazer em cada situação de contaminação.